O líder, ele precisa primeiro gostar de pessoas. E como a gente vê também numa aceleração de negócios das organizações, muitas pessoas foram alçadas a posições de liderança sem estarem preparadas, sem quererem estar naquela posição, né? Então eles simplesmente foram colocados naquela posição e às vezes eu digo que você dá o que você tem, né? Você transborda aquilo que tem dentro. E às vezes você não tem sequer competência, habilidades para gerenciar. E aí também você não desenvolve aquilo que precisa ser desenvolvido, e isso vai afetar também o dia a dia da gestão, da operação, do engajamento, da liderança com as pessoas, e certamente vai afetar todo o resultado também da empresa, né? Na área de vendas acontece muito um fenômeno, né, que acredito que em outras áreas também se repita, mas na área de vendas é muito latente, que é o cargo de gestão vir como premiação. E antes não é avaliado se você tem ou não habilidade, ou seja, você é um excelente vendedor, você está performando acima da média, a tese, né, vamos falar assim, que é usada, porque sempre tem uma boa intenção. Exato, exato. Boa intenção é, eu quero duplicar mais desse profissional, então vou colocar ele para liderar, porque ele vai ensinar para os outros. Às vezes ele nem tem habilidade de ensinar, Exato. tem paciência, não tem trato, né? Ele tem ego, ele não quer que outras pessoas façam o que ele fez, ele quer não manter o quadro dele no também, Exato. muitas vezes, né? E aí esse é um não se ponto. desenvolve. Porque muitas vezes o líder, quando faz isso, deixa esse profissional em dívida com ele. E aí ele tem que ser um espelho do que o líder quer, do que a líder anterior quer. E aí você não muda, você não cresce, você não dá perspectiva nova. E por isso é importante, né, que as empresas elas também precisam se amparar com instrumentos avaliativos, também conhecidos como assessment, porque primeiro você precisa identificar quem tem competências e habilidades desenvolvíveis, né, para você assim desenvolver ao longo do tempo. Segundo, você tem que entender que é preciso escutativa. Você sentou com aquele profissional e buscou entender se ele quer ser líder? Porque as empresas mais estratégicas têm colocado carreira Y, onde você pode ser um especialista, você não necessariamente precisa gerenciar pessoas, e é ver quem pode e quem tem carga, quem tem competências ou que podem ser desenvolvidas também, né? Como você muito bem pontuou, às vezes as pessoas são colocadas lá como um mérito, vou te promover a uma gestão, né, a uma gerência, a uma diretoria, e às vezes sequer aquela pessoa quer. E ainda assim não tem essas competências e habilidades desenvolvidas. E aí você às vezes perde um ótimo vendedor e ganha um péssimo gerente, né? Então é preciso muita cautela e responsabilidade, porque a empresa ela precisa também ser responsável. Se a gente fala de ESG, isso é governança. Você precisa entender quem são as pessoas e cuidar dessas pessoas, nunca as colocando numa zona de pânico. Então você tem a zona de conforto, onde você domina os processos, é bom, é legal, mas não nos leva a lugar algum. Você tem o próximo nível, que é a zona de stretching, que é onde você está sempre aprendendo algo, onde você está sendo desafiado e onde você vai ser melhor hoje do que foi ontem. E aí você tem a outra zona, que é de pânico. Então, se você não tem competência e habilidade, se você não tem repertório, a chance de estar na zona de pânico é muito grande. E aí, não à toa, muitos estão entrando em burnout, afastamento por diversos tipos de doenças, saúde mental, perde a empresa com absenteísmo, perde o profissional, perde performance, e aí a ladeira abaixo, né? E impacta em resultados e até na própria venda. Exatamente. Como a gente estava falando. Me veio na cabeça duas coisas. A primeira é que eu acho importante a gente colocar que a empresa também não é a única responsável por esse engajamento, por esse desenvolvimento do profissional, né? A carreira é sua, então é importante que você estabeleça, né, como deseja se desenvolver e aonde você quer chegar, aonde você alinhar, né, o seu desejo ali de ascender ou até de criar uma carreira Y. Eu acho maravilhoso, porque isso significa que profissionais de diferentes skills, de diferentes olhares, não precisam, né, seguir ou alçar a liderança. Podem liderar projetos, até liderar pessoas, mas não oficialmente de modo colaborativo, o que eu acho também oxigena, né, os negócios.
Mas fiquei pensando o quanto que o papel da comunicação, e aí eu não estou falando só de veículos e de ritos, né? Eu acho que o papel da comunicação para auxiliar esse líder, essa líder, esse gestor, esse presidente, né? Esse CEO, head, enfim, a levar não só a cultura top-down, né? Descendo, e fazer um processo bem feito, mas também como uma maneira de engajar esse colaborador. Nossos valores são esses, a gente trabalha dessa maneira. Então, assim, queria que a gente falasse um pouco desse papel da comunicação enquanto área, mas que eu acho que é uma skill muito importante do líder. Como você se comunica com a sua equipe, com os seus líderes, né? Como a gente estava mesmo falando, todo líder reporta algo a alguém, né? E eu acho que é um mecanismo que algumas empresas ainda falham, né? Às vezes você traz uma pessoa que até lidera bem, mas ela tem a skill da comunicação ali que interfere no resultado final. Exatamente. E quando a gente fala de comunicação, Bárbara, esse é o principal pilar de qualquer organização, né? E a falta de uma boa comunicação starta aí todos os problemas de conflitos, que é muito presente em qualquer relação, não só no ambiente profissional, mas também pessoal, né? E a comunicação ela precisa ser clara, coesa, objetiva, né? Ela precisa cascatear para todos os níveis da organização. Então, para isso, se eu tenho uma empresa, uma área que tem diversidade, eu não posso acreditar que eu vou ter uma comunicação única e vou atingir todos os públicos. Você precisa segmentar o que precisa ser dito, para quem vai ser dito e de que forma vai ser dito. Até porque tem pessoas que, se você falar, vão assimilar muito fácil, outras são mais visuais, outras são auditivas. Então você precisa, e comunicar não é o que eu digo, mas o que o outro entende. Então, a cultura da organização, a estratégia da organização, ela é disseminada através da comunicação, que precisa de transparência. Sem transparência, você não cria engajamento. Sem engajamento, você não entrega resultados. Então, todo esse processo da entrega do resultado, ela é amparada pela comunicação. Porque é a comunicação para eu comunicar os resultados, para eu chamar um profissional e fazer um realinhamento, tal feedback, né? Como está a sua performance, é a comunicação dos resultados, é a ratificação, estamos no caminho certo ou não. Precisamos redirecionar o caminho, né? Então, o líder, e não só o líder, porque todos nós comunicamos, não é? Precisa ter uma atenção sempre especial, buscar essa melhora dessa comunicação, e aí tem diversas formas, né, de você fazer uma comunicação clara, objetiva, coesa, transparente, com públicos diversos, sem agressividade. Não à toa a comunicação não violenta, ela é o grande mote das organizações, né? Então, é preciso cautela e entender a melhor forma de fazer a disseminação da cultura, das informações ou dos resultados, né?